O que está por trás da crise política no Brasil? A resposta não está na corrupção ou que a população não aguenta mais os desastres e a pobreza. Se este fosse o caso, o recente desastre de Mariana, que afetou mais de 300 mil pessoas e irá contaminar parte do Atlântico, teria causado grande tumulto. Caminhão do Zezé. Nós estamos acabando de fazer o enterro dele, ó. Enterro do caminhão do Zezé. A casa... No entanto, o STJ parou de investigar Mariana e ninguém fala mais nada sobre isso. A verdade é que o brasileiro está sendo influenciado pela mídia para que haja caos e falta de controle. Então, qual a razão dos poderes estarem contra o governo atual? A nova ordem mundial é a causa, que é uma ordem criada através de um caos manufaturado pela elite em controle, na qual você é o escravo e eles te controlam em todos os sentidos. Vou introduzir vocês que ainda não sabem muito sobre a maçonaria, sobre a conspiração da nova ordem mundial, sobre a besta, que é o sistema político, social, religioso e econômico que virá ao poder no fim dos tempos, de acordo com a Bíblia. Então vou ler um pouquinho sobre um livro que chama Escarlate e a Besta, ou em inglês Scarlet and the Beast. Ele foi publicado em meados da década de 90 por John Doniel. São 3 volumes. Então, basicamente, o mundo e as elites que controlam o mundo são divididas em 2 vertentes. A primeira é a maçonaria francesa, tá? E a segunda é uma vertente da maçonaria inglesa. No fim do tempo, fim de tudo, essas 2 vertentes são os 2 lados de uma moeda só e elas representam o sistema de Baphomet, que envisa um mundo satânico liderado pelo Lúcifer, o Satanás, em carne, pele e osso. Essa é a ideia. Então, esses 2 da maçonaria começaram em 1090, onde a sociedade secreta Priorado de Sião foi formada por monges católicos franceses e milícias paramilitares francesas. E essa sociedade de Sião fundou a Sociedade Secreta dos Cavaleiros Templários com o objetivo de proteger os cristãos. Entre aspas, esse comentário. O negócio paralelo ficou tão lucrativo que eles criaram o atual sistema bancário. Essas 2 sociedades passaram a brigar entre si durante 200 anos. Quando, em 1313, o Priorado de Sião, com a Igreja Católica, resolveram destruir o que haviam criado, os Cavaleiros Templários. Alguns templários fugiram para a Escócia e criaram a maçonaria inglesa, que foi oficializada em 1717 com a maçonaria moderna, a especulativa e a maçonaria atual. E é provavelmente quando a gente, no mundo da conspiração, fala sobre o tal do Illuminati, nós estamos nos referindo à maçonaria inglesa. Mas são 2 vertentes que fingem brigar entre si, provavelmente brigam, mas no fundo, as 2 querem a mesma coisa. Querem a escravidão de todos os humanos na face terrestre e basicamente que o controle seja total, o controle de recursos naturais, o controle das nossas atitudes, o controle da nossa mente, para que a gente não tenha controle nenhum com o divino, com Deus. Eles criam toda essa matrix e tudo que está em volta de nós, a televisão, os programas de televisão, a música,
o computador, o celular, isso tudo são distrações modernas para nos desconectarmos com o que mais importa, que é o desenvolvimento espiritual. As guerras no mundo até hoje atuais são frutos da ganância da maçonaria inglesa e francesa, tá? A maçonaria francesa é ligada ao catolicismo, espiritismo e satanismo, e a inglesa é ligada aos protestantes, satanistas e nova era. Nada disso tem a ver com Jesus Cristo, tá? Então, a maioria das igrejas que hoje só falam em dinheiro, que falam que vai haver uma paz, que tudo vai dar certo, não estão falando de profecias, do que vai assolar a terra, que é o fim dos tempos, que o Papa não é representante de Jesus na terra, entendeu? Todos eles fazem parte desse sistema da besta que vem da maçonaria, com duas vertentes, que brigam entre si, entre tapas e beijos, mas no fim dos tempos vão se unir para nos escravizar. O último volume fala do controle internacional do tráfico de drogas pela maçonaria inglesa e pelos banqueiros, que nada mais é que a antiga sociedade secreta dos Cavaleiros Templários de 1119. De origem no poder paralelo das milícias paramilitares com monges católicos, a Templária coloca o Napoleão no poder em 1799. Sião e a maçonaria inglesa se opõem a Napoleão. Rothschild financia Napoleão contra os monarcas e financia os monarcas contra Napoleão. Entendeu? Então, os Rothschild, que são maçons, estão nos ambos lados, né, dos monarcas e dos revolucionários e dando dinheiro para um destruir o outro. Exatamente o que acontece nas guerras atuais. O rito escocês, também chamado de rito judaico, é a sinagoga de Satanás, mencionada no Apocalipse. De acordo com as escrituras, o rito escocês não é controlado por judeus, mas por gentios que se dizem ser judeus e não são. Há conexão também entre a Igreja Católica e a maçonaria. A supressão dos jesuítas, em 1773, instigada pela maçonaria. Há uma infiltração maçônica na Igreja Católica. Voltaire, a maçonaria e o anticatolicismo. A desinformação atrai os cristãos para a maçonaria, minando protestantes contra católicos e desacreditando o clero. O Papa João XXIII era um papa maçom. Após o Concílio do Vaticano, entre 62 e 65, os dirigentes jesuítas aliam-se à maçonaria. Os jesuítas sul-americanos e a maçonaria do Grande Oriente cooperam na teologia da libertação. A maçonaria assassina o Papa João Paulo em 78. E tenta assassinar o João Paulo II em 81. Quem controla a mídia controla o conhecimento, controla os pontos de vista, portanto, exerce um poder. Tá? A maioria das pessoas que controlam a mídia, ou no Brasil, ou ao redor do mundo, são vertentes, são descendentes dessas famílias, tá? Essas famílias, você tem que estudar aí, as elites, os 13 bloodlines em inglês, e você estuda todo mundo que tem um poder na área da mídia, em tudo que você possa pensar, de alto escalão, de máximo, tem uma conexão com a maçonaria, o que a gente fala que é Illuminati, só para facilitar aí o entendimento. A razão é que o Brasil é controlado por pessoas vinculadas com a maçonaria de linha francesa, vulgo Illuminati. Um alinhamento político que provavelmente causou a criação do que a gente conhece hoje como BRICS. Washington is very disturbed about the formation of BRICS. They're disturbed about the recent trade deal made between Putin and India.
and they certainly don't want India pulled into that Chinese-Russian alliance. So yes, this is an effort to disturb the relationships between India, China, and Russia. It's fairly interesting. You know, President Nixon, as you know, was the first U.S. president to visit. We see the U.S. kind of fighting this uphill battle because India is part of that BRICS alliance: Brazil, Russia, India, China, South Africa. How significant is BRICS right now in terms of a threat to kind of the U.S. place on the world scene? Well, the populations and the land mass of those areas is enormous. And certainly China has taken over the lead of economic development from all other countries. And India has had a good bit of development in professional tradable skills. And so it does have the potential of abandoning the use of the dollar, of leaving the Western financial mechanisms and clearing mechanisms. And this then is a direct threat to the exchange value of the dollar. So I think it does have the potential of forming a kind of trade relationship that undermines the ability of the United States to control all the outcomes. You know, Washington is very control-oriented, and it has a lot of control because of the collapse of the Soviet Union, because of the tendency of the European countries to follow Washington's lead. And so it sees the BRICS as a real challenge to Washington's ability to control outcomes. And so it will do whatever it can to break it up. BRICS is in direct contrast to that, creating its own system of trade, as you talked about, and financial system for helping smaller developing nations so that they're not reliant on the United States. Are we watching U.S. control of a lot of these issues kind of falling through our fingers at this point? Well, that's the potential. It's beginning to happen because Washington is picking on Russia, is picking on China, and this is a mistake because they're very large and powerful countries. And so it does show that Washington is worried. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders. Grande loja maçônica do estado de São Paulo teve no dia 10 de abril a visita do ilustre senador e candidato à presidência da República pelo PSDB, Aécio Neves, que foi recebido pelos sereníssimos grãos-mestres das potências maçônicas GOSP, GOP e GLESP, que formam o Grupo Estadual de Ação Política, GEAP. O senador, após algumas formalidades, proferiu palestra no Templo Nobre do Palácio Maçônico.
mostrando sua visão política sobre a atual situação brasileira e também apresentou seu plano de governo aos maçons e à sociedade, comprometendo-se com as prioridades sociais imediatas. Anseio pela colaboração da maçonaria brasileira, que sempre esteve presente nas grandes mudanças históricas do nosso país, finalizou o senador Aécio Neves. O evento contou com a transmissão ao vivo pela internet e pela web rádio Glesp. Se o Brasil é hoje um país melhor do que era algumas décadas atrás, e efetivamente somos um país melhor do que éramos algumas décadas atrás, isso em razão de uma construção que foi feita ao longo de muitos anos e por vários governos. Reconhecer nossa própria história, eu acho que é um instrumento absolutamente fundamental para nós sabermos construir o nosso futuro. Entende que é o conjunto das pessoas que constrói uma sociedade melhor. Minha palavra é de agradecimento. É com muita alegria que quero trazer um abraço muito fraterno, muito amigo a todos vocês e destacar a importância da maçonaria no mundo. Dizer que somos parceiros desses sonhos, desses ideais e desse trabalho. Muito obrigado. Nas comemorações do Dia do Maçom, eu quero prestar uma homenagem à família maçônica, que como protagonista ativa da história brasileira, tem contribuído muito para o nosso desenvolvimento. A grande loja maçônica do estado de São Paulo recebeu nesta sexta-feira, dia 8 de novembro de 2013, a visita ilustre do governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, que a convite do grande secretário de Cultura da Glesp, Paulo Ornelas, e do grão-mestre Ronaldo Fernandes, fez palestra com o tema Saúde. Sua visita foi marcada também por convidados políticos, empresários e militares. O governador também foi condecorado com a mais alta honraria da grande loja aos que não são maçons, com a Comenda 2 de Julho, Fundação da Glesp. O primeiro grão-mestre foi José Bonifácio, que era ministro do imperador. Rui Barbosa, Marechal Deodoro da Fonseca. Pelo mundo você vai ter Churchill, Thomas Jefferson, Lincoln, Abraham Lincoln, Wolfgang Amadeus Mozart e outros tantos. Na música popular brasileira, aí você vai de Pixinguinha, Lamartine Babo. Não falemos em Michel Temer, né? Que senão o vice-presidente pode ficar até aborrecido com relação a isso. Gravando. Eu quero lançar uma palavra de otimismo a todos os nossos irmãos. Uma palavra de confiança na atividade pública, uma palavra de confiança na atividade privada, uma palavra de otimismo, enfim, com os destinos do país. E este momento, que é um momento de confraternização, e confraternização no sentido que ele emprestou à Revolução Francesa, ou seja, a ideia de fraternidade, que está ao lado da legalidade, da igualdade, foi uma ideia mobilizadora do povo francês, no sentido de que as pessoas que pensavam mais ou menos da mesma maneira se fraternizavam. Não era uma fraternidade familiar, mas era uma fraternidade social, uma fraternidade política. Portanto, eu passei metade da minha vida dizendo que era preciso construir uma nova ordem econômica e mundial. E agora, eu vi com os meus olhos, ouvi com meus ouvidos, pessoas que eu pensei que eu nunca ia chegar perto deles, dizendo que era preciso uma nova ordem econômica mundial.
O presidente Lula abriu o Fórum Econômico Mundial na América Latina, defendendo uma nova ordem econômica para o mundo. Porque a verdade nua e crua é que entrou água no navio. Só tem possibilidade da gente acabar com a miséria do mundo se a distribuição de renda for concomitante com o crescimento. Lula foi recebido nesta segunda-feira em Roma pelo presidente da República Italiana, Giorgio Napolitano. Segundo ele, a atual crise financeira constitui uma extraordinária oportunidade para que se possa refletir sobre os erros e para que seja criada uma nova ordem mundial. Lula ainda expressou apoio à proposta da Itália de ampliar o G8, o grupo formado pelos 7 países mais industrializados, mais a Rússia, para que nações emergentes como o Brasil sejam incluídas. Senhor presidente, os temas que estão no centro de nossas preocupações, a crise financeira, a nova governança mundial e a mudança de clima, têm um forte denominador comum. Ele aponta para a necessidade de construir uma nova ordem internacional sustentável, multilateral, menos assimétrica, livre de hegemonismos e dotada de instituições democráticas. Esse mundo novo é um imperativo político e moral. Não basta remover os escombros do modelo que fracassou. É preciso completar o parto do futuro. É a única forma de reparar tantas injustiças e de prevenir novas tragédias coletivas. Muito obrigado. A crise econômica mundial foi um dos principais assuntos tratados na terceira encíclica do Papa Bento XVI. No documento direcionado a todos os bispos e fiéis da Igreja, Bento XVI pede uma reforma do sistema financeiro internacional com base na moral e na ética e sugere a criação de uma autoridade política mundial para resolver os problemas gerais. Recemos para que no encontro de jefes de Estado e de Governo que se celebra nestes dias em L'Áquila, se tomem decisões que beneficiem a todos os pueblos, especialmente a los mais pobres. Novo paradigma moral para melhorar o mundo. Foi o que afirmaram 129 líderes religiosos do G8 em uma reunião de cúpula interreligiosa em Roma. O encontro do G8, constituído por Estados Unidos, França, Itália, Japão, Reino Unido e Rússia, concluiu com um apelo à ação conjunta. Colocou-se especial atenção na realização dos objetivos do milênio que deveriam ser cumpridos até 2015 e que incluem uma drástica diminuição da pobreza e políticas de redução e não de proliferação nuclear. O Papa, através de uma mensagem, convidou os líderes a promoverem o bem comum. A reunião de cúpula realizou-se no dia 16 e teve início em Áquila, com uma visita à região atingida pelo terremoto. O novo encontro religioso do G8 será realizado no Canadá, em 2010. Aqui ele defende a criação de uma única política mundial, de uma única moeda para controlar a economia do mundo, para que as coisas comecem a acontecer. Imagine um chip que funciona dentro do corpo humano e armazena todas as informações sobre a pessoa. A nova tecnologia está em teste nos Estados Unidos e já chegou ao Brasil. Nos Estados Unidos, cerca de 500 pessoas já implantaram um chip no corpo. Esta mulher é uma delas. O implante é feito com uma seringa. O chip é colocado geralmente no braço ou na mão da pessoa. Custa o equivalente a R$200 e uma taxa de manutenção de R$17 por mês. It's your lucky number. You're going to play that today. Not afraid. O chip para seres humanos tem o tamanho de um grão de arroz e tem uma microantena que emite sinais em radiofrequência. Há 3 anos, o governo americano autorizou esta empresa da Flórida a produzir chips para implantes em pacientes que precisam de cuidado médico especial. O Scott, que é o presidente da empresa que fabrica o chip, tem um exatamente aqui no braço direito, e assim que ele chega no hospital ou no médico dele, eles passam um scanner,
aparece a identificação dele com 16 números. Esses números são colocados no computador e aí qualquer médico vai ter acesso à ficha médica que ele tem. Ele diz que muitas vezes os pacientes chegam ao pronto-socorro sem poder falar ou inconscientes. Com este chip, o médico obtém na hora informações fundamentais para salvar a vida do paciente. Este mesmo chip é usado há 15 anos em milhões de cachorros e gatos. Quando eles se perdem, fica fácil saber quem é o dono. Mas cientistas alertam. Testes feitos com ratos mostraram que o chip pode provocar câncer. Pelo menos 1% dos animais testados desenvolveu tumores na região do implante. Este médico da Universidade da Califórnia foi credenciado para usar a nova tecnologia nos pacientes. Ele implanta cerca de 20 chips por ano. Ele diz que não há perigo algum. No máximo, uma pequena infecção com sangramento ou dor, os mesmos riscos de alguém que faz um exame de sangue. No meio do deserto dos Estados Unidos, encontramos Mike, um engenheiro autodidata. Ele é um dos pioneiros no uso do chip em seres humanos. Fez o implante na mão e agora não precisa mais de chave para entrar em casa. Basta acionar este botão e aproximar a mão da porta. Depois de trabalhar durante 8 anos na Bolsa de Nova York, Mike agora se dedica a criar invenções malucas que só funcionam com o chip. Quando ele aproxima a mão desse equipamento, as chamas aumentam, como num passe de mágica. As invenções de Mike ainda não têm aplicação prática, mas o inventor ficou famoso na pequena cidade onde mora. Todos acham que ele é um maluco e ficam fascinados com o que ele faz, conta esta mulher. Já este homem diz que jamais implantaria um chip porque não quer ser vigiado pelo presidente George Bush. Essa também é a opinião de Catherine. Ela é especialista em defesa do consumidor e é radicalmente contra o chip. Catherine diz que todas as pessoas que fizeram o implante tiveram suas informações arquivadas num banco de dados. E que o governo e algumas empresas estão desenvolvendo projetos para vigiar os passos de quem usa o chip. O monitoramento é feito com leitores escondidos em portas, tapetes e outros objetos acima de qualquer suspeita. A advogada afirma que o objetivo é descobrir os nossos hábitos, por onde andamos e o que fazemos. Alheio à polêmica, este outro jovem ficou famoso nos Estados Unidos depois de implantar um chip na mão. Ele também abre a porta de casa sem usar a chave. E mais, destrava as portas do carro. E até liga o computador com apenas um movimento da mão. E aqui no Brasil, será que as pessoas aceitariam implantar no corpo um chip capaz de fornecer todas as informações sobre elas? E você, teria coragem de ser chipado? Chip? Saber tudo de você, não. Na verdade, eu acho isso um absurdo, né? Eu sou contra. Em São Paulo, a tecnologia do novo chip será utilizada no trânsito a partir do ano que vem. O chip vai conter todas as informações sobre o veículo. Antenas instaladas pela cidade vão ler os dados. E os motoristas em situação irregular serão parados pela polícia ou pelos fiscais de trânsito. Alexandre Hashimoto é engenheiro eletrônico da Universidade de São Paulo. Ele diz que no futuro as pessoas serão monitoradas 24 horas por dia. Para ele, é preciso ter cautela. Nós temos que saber ter um limite até onde a tecnologia vem para ajudar e da onde as pessoas começam a utilizar a tecnologia com outros fins de exploração, fins de segregação, fins de separação.
Então isso eu acho que passa a ser prejudicial. Para Vanderlei Ferreira, executivo da área de telecomunicações, o chip de radiofrequência veio para ficar. Eu posso utilizar isso como uma identificação funcional. Então, ao chegar na empresa, eu poderia passar por uma leitora. Né? Seja bem-vindo, Vanderlei. Seja bem-vindo, Vanderlei. Seja bem-vindo, Vanderlei. E ela faz a leitura e põe a sua foto na tela. E põe minha foto também na tela, para justamente uma questão de segurança. Seja bem-vindo, Vanderlei. Este advogado é radicalmente contra o uso do chip. Ele acredita que fere o direito do cidadão à privacidade. Toda tecnologia de identificação e rastreamento do cidadão é potencialmente nociva à democracia e à privacidade. Eu diria que nos Estados Unidos eles estão experimentando um período difícil, né? Porque o terrorismo está servindo de pretexto para que órgãos do governo, órgãos de repressão, criem regras tendentes a cercear a privacidade em nome de uma suposta segurança.